again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 28 de outubro a 1º de novembro. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 28 de outubro. Carlos está desmaiado e o carro não quer pegar. De repente, Jerônimo e Matilde os encontram. Ezequiel diz para Padre Severino que está preocupado com Alzira, pois ela está grávida. Aurora se assusta com a notícia. Álvaro chega na igreja totalmente bêbado. Carina chega no consultório do Dr. Álvaro para pegar os curativos e os medicamentos, quando de repente cai uma viga em sua cabeça e ela desmaia. Matilde acha que o que está acontecendo com Carlos é culpa dela. Carlos chega na igreja desmaiado e todos perguntam pelo Dr. Álvaro para ajudá-lo. Regina cuida de Carlos e Matilde chora. Ezequiel procura Carina e não a encontra. E Alzira fala que está preocupada com ela e diz que faz algum tempo que ela saiu e foi ao consultório e ainda não voltou. Lázaro sai desesperado atrás dela e Ezequiel vai ajudar o amigo. Eles chegam no consultório e encontram ela desmaiada. Carlos acorda e Matilde fala que se assustou e achou que ele iria morrer. Carina chega na igreja e vê Lázaro bêbado. Roberto está com febre. Josefina olha para o telefone, mas resiste em chamar o médico. Matias pensa em Renata e fala que só espera que tudo vale a pena por ela. Jerônimo se compromete em ajudar todas as pessoas desabrigadas e diz que tem um galpão na fazenda e podem fazer de abrigo. Ezequiel dá notícia a todas as pessoas desabrigadas e eles comemoram. Álvaro acorda e Carina o ignora e ele vai atrás dela. Carina diz que ele falhou com todos e diz que não quer afundar com ele. Jerônimo aconselha Carlos a não desistir de Matilde. Aurora e Lázaro conversam e depois ela beija o rosto dele e Carina os vê. Matias e Gonçalo se preocupam com Renata por causa do furacão. Gonçalo fala que quer que Renata e Jerônimo estejam no casamento. Matias conta que pediu para Roberta só convidar Renata. Gonçalo fica furioso e diz que não quer divisões em sua família. A doutora Marina pergunta para Josefina por que ela demorou tanto para trazer Roberta no hospital. Josefina fala que ontem à noite Roberta não estava tão mal. A médica diz que Roberta deve estar com uma infecção muito forte, pois está com febre. Josefina fala que Roberta vai se casar amanhã e que ela tem que estar se sentindo bem para o casamento. A doutora diz que vai realizar uma curetagem de emergência e que por isso, antes de pensar em casamento, que ela peça a Deus que esse acontecimento não traga consequências irreversíveis, como de ficar estéril para o resto de sua vida. Adriana diz para Matias que não consegue falar com Renata desde ontem. Depois, Adriana fala para Matias que ele vai se casar com Roberta sem saber nada sobre ela, e diz que Matias pode ter uma surpresa. Matias se assusta e pergunta se Adriana sabe alguma coisa de Roberta. Adriana pede para Matias investigar e que de repente ainda dá tempo dele voltar atrás e não se casar com Roberta. César liga para Constança e eles combinam de se encontrarem na cafeteria. Nisso, Honório chega para falar com Constança e ela não quer ouvir ele e deixa ele sozinho. Gonçalo pede que Branca saia hoje mesmo da empresa e diz que vai ser melhor para todos. Ezequiel conta para Renata que todos passaram a noite na igreja e atenderam a um chamado de Padre Severino. Renata pergunta qual chamado. Ezequiel conta que são umas luzes que ele lança no céu e que todos já esperam esse sinal quando tem tempestade. Renata fala que adoraria ter ajudado eles. Ezequiel diz que foi isso que Jerônimo e o pessoal da Bonita fizeram.
Passa a tempestade e todos voltam para Bonita são e salvos. Jerônimo diz que vai na fazenda de Augusto, pois Renata está lá, e fala que a julgou mal e que a ama. Augusto está furioso porque tem medo de perder a colheita com a tempestade. Ezequiel fala que isso é o que menos importa, pois tem muita gente que perdeu tudo. Branca encontra Honório e diz que nunca achou que ele fosse tão covarde e pediu para Gonçalo a despedir imediatamente. Honório fala que não estava sabendo, mas diz que aprova a ideia. César comenta com Constância que acha que foi Roberta e Selena as responsáveis pelas fotos, e que Selena estava brava porque ele não quis nada com ela, e que Roberta não gosta de Constância. Josefina pergunta para a doutora se Roberta está bem. Doutora Marina diz que a hemorragia e a infecção estão controlados, mas que sente muito e diz que Roberta nunca mais poderá ter filhos. Roberta chora e pede para que Josefina saia do quarto, pois ela foi a responsável pelo que aconteceu. Renata conta para Augusto que Aurora estava no abrigo. Augusto se assusta e fala que Aurora foi embora antes da tempestade. Renata fala que foi Ezequiel quem contou que Aurora estava lá. Jerônimo está indo atrás de Renata e a vê do outro lado da estrada e começa a acenar e gritar por ela. Augusto para a caminhonete e Renata desce para falar com Jerônimo. De repente, Jerônimo é arremessado na água por uma correnteza e é levado pelas águas. Carina pede para Alzira deixar ela ir para sua casa por uns dias. Alzira fala que não foi uma boa amiga para Carina. Ela vai contar a verdade quando chega um morador dizendo que a represa se rompeu e acabou levando Jerônimo. Renata, Augusto e Ezequiel encontram Jerônimo desmaiado nas pedras. Inês vê Josefina no hospital e pergunta para a enfermeira o nome dela, e fala que lhe parece conhecida, mas não sabe de onde. A enfermeira diz que é a senhora Monterrúbio e conta que está no hospital porque a filha perdeu o bebê. Josefina liga para Gonçalo e fala que ela e Roberta estão em um spa e que só voltam amanhã. Renata está desesperada porque Jerônimo não acorda. Lázaro, com a ajuda de Ezequiel, vai resgatar Jerônimo. Branca pede para Daniel se comprometer com ela e diz que quer saber tudo o que acontece na empresa agora que ela não está. Daniel fala que não pode fazer isso, pois está apaixonado por Adriana e iria o prejudicar. Lázaro tenta salvar Jerônimo. Renata chega e ajuda Lázaro a salvar Jerônimo. Jerônimo acorda e Renata o beija e o abraça. Matilde e a madrinha conversam e ela diz que ficou com medo de acontecer alguma coisa com Carlos e conta que gosta dele e que está apaixonada. Carlos está ouvindo toda a conversa. Renata fala que tem que levar Jerônimo para um hospital. Lázaro diz que a represa se rompeu e não tem como passar. Augusto fala para levar Jerônimo para a fazenda dele, pois é mais perto, e que Álvaro irá atendê-lo. Lázaro diz que de jeito nenhum Jerônimo vai ser atendido por Dr. Álvaro. E conta para Renata que Regina está na Bonita e pode ajudar. Renata decide ir para Bonita. Matias fala para Gonçalo que sente muito, mas não quer Jerônimo no seu casamento. Gonçalo pergunta o que está acontecendo e o que ele tem contra Jerônimo. Constança chega e pede para Matias contar porque odeia Jerônimo e vai se casar com Roberta. Adriana está preocupada com Renata e manda mensagem para ela. Gonçalo fica furioso em saber que Roberta está grávida de Jerônimo e fala que se enganou com Jerônimo. Constança vai falar com Gonçalo sobre as fotos que Roberta enviou para Honório, mas não consegue. Adriana diz para Daniel que não quer ter nada com ele. Daniel fala que mesmo Matias se casando amanhã com Roberta, ela não quer ter nada com ele. Adriana diz que ama Matias e não consegue esquecê-lo. Daniel fala que ele é pouca coisa para ela e que agora que ela é uma das herdeiras Monterrúbio, o empregadinho não está à sua altura. Adriana diz que se conhece muito bem e fala que isso não vai se transformar em amor
e pede para que ele não perca seu tempo com ela. Mais tarde, Adriana ouve quando Gonçalo diz para Honório que não acredita que Constância e César têm alguma coisa e que por isso eles se separaram. Branca está indo embora e Daniel vai atrás dela e pede para ela dizer exatamente o que ele tem que fazer, pois quer ser rico, muito rico, para que Adriana não o rejeite mais. Inspetor Cantu vai à cidade que Josefina morava e descobre que Josefina foi amante do prefeito da cidade, Gustavo Ferreira, durante anos. Ele pede uma cópia dos registros das filhas de Josefina. Inês conta para Dona Carla que conheceu Josefina e que é uma mulher fria. Jerônimo chega na fazenda e Regina pede para levar ele para o quarto. Regina diz para Renata tirar as roupas de Jerônimo e aumentar a temperatura dele, e vai buscar uns remédios. Renata tenta aquecer Jerônimo e entra debaixo da coberta com ele. Jerônimo acorda e diz que ama Renata e eles se beijam. Matilde os vê se beijando. Regina pergunta para Matilde se ela levou as mantas para aquecer Jerônimo. Matilde diz que não e que levou para o abrigo, e conta que Renata já aqueceu Jerônimo e que se abraçaram e que se beijaram. Augusto ouve a conversa e não gosta. Regina diz para Renata que Jerônimo ama ela de verdade. Renata pede para Augusto pegar a mala dela que está na caminhonete. Augusto pergunta se ela vai ficar na Bonita e se esqueceu que tinha que ir correndo para a capital impedir o casamento de Roberta. Renata diz que não pode deixar Jerônimo porque ele está mal, e assim que ele melhorar, ela vai embora para sempre. Jerônimo fica sabendo que Renata está na fazenda e quer falar com ela e dizer que a ama. Augusto vai procurar Álvaro no consultório e ele está bebendo, e diz para ele tomar um banho e ir para Bonita como médico e lhe contar tudo o que acontece por lá. Álvaro pergunta se é grave. Augusto fala que não sabe e que adoraria que fosse e que ele tivesse a mesma sorte que Rafael. Renata conta para Regina que Josefina é muito dura e fria com ela e que o melhor que aconteceu foi Renata ter se casado e não voltar mais a ver Josefina. E diz que Josefina não a ama e que acha até que ela a odeia. Regina pergunta se Josefina seria capaz de fazer mal a Renata. E Renata diz que sim. Nisso, chega Álvaro na fazenda e começa uma briga com Carlos, porque ele quer entrar na Bonita para atender Jerônimo, e Carlos não deixa. Álvaro fala que ele é médico e que vai atendê-lo. Carlos conta que Jerônimo não confia nele e que no dia que Rafael tirou a sua própria vida, Álvaro o atendeu bêbado. Carlos, Lázaro e Matilde expulsa Álvaro da fazenda, e Álvaro diz que todos vão se arrepender. Renata pergunta para Regina se ela sabia que Jerônimo pensava em vingar a morte de Rafael, e que se ela sabia que Jerônimo se casou com ela somente para vingar a morte de Rafael. Regina tenta se explicar, e Renata não aceita a explicação dela, e diz que Regina sabia de tudo e ficou calada, mesmo sua família ter apoiado o Centro Esperança. Ezequiel conta que Augusto deixou Carina ficar na casa deles por uns dias. Regina conta que Jerônimo lhe garantiu que tudo tinha sido esclarecido entre eles e que o amor tinha vencido o ódio. Regina dá sua palavra. Renata fala que a palavra de Regina não lhe importa e que não quer ver ela na sua vida nunca mais. Álvaro chega na fazenda de Augusto e ele pergunta o que ele faz ali. Álvaro conta que Carlos o expulsou da fazenda. Lázaro pede para a madrinha preparar um chá de camomila para Aurora. Matilde fala que Aurora não larga Lázaro e diz que acha graça, pois ele a criticava por sonhar alto. Lázaro fala que pelo menos ele sabe onde é o seu lugar. Carina conta que terminou com Álvaro e que Dona Renata tinha razão e que Álvaro prometeu a lua e as estrelas e não pensava em cumprir. E fala que a sua felicidade depende somente dela e não do que Álvaro possa lhe dar. Carina fala que só fica triste por não poder ter um filho e nem adotar um para poder ser mãe.
Ezequiel convida Karina para ser a madrinha de seu filho com Alzira. Regina vai ao quarto de Renata e fala que precisa esclarecer as coisas com ela. E conta que foi Josefina quem envenenou Jerônimo contra Renata. Doutora Marina examina Roberta e diz que não vai dar alta e que ela está muito fraca. Josefina fala que Roberta tem que sair agora, hoje mesmo do hospital, e que pode fazer o repouso em casa. Josefina manda Marina dar instruções para tirar o soro e fazer a alta de Roberta. Doutora Marina fala que não vai dar alta. Josefina fala que vai levar Roberta de qualquer maneira. Matias diz que a tempestade passou e os voos se normalizaram. Gonçalo fala que se Renata chegar antes do casamento, ele vai contar que Jerônimo é o pai do filho de Roberta. Renata diz para a cigana que vai fazer justiça e todo mundo que lhe machucou vai lhe pedir perdão. Adriana segue Constança e César até o Centro Esperança e os observa. Constança conta para César que não conseguiu falar com Gonçalo sobre as fotos e que hoje é o casamento de Roberta e Matias e não vai ter como fazer nada hoje. Renata procura Augusto e pergunta se ele ainda quer ir com ela para a capital. Augusto diz que sim e pergunta onde está sua mala. Renata fala que não precisa de nada e vai levar só a bolsa. Jerônimo quer ir na fazenda de Augusto falar com Renata. Eulália pergunta para Roberta se ela não está bem. Nisso, Josefina chega e ela disfarça. Roberta fala para Josefina que não vai mais se casar, pois não gosta de Matias e não tem mais o bebê. Josefina diz que ela não está raciocinando direito e fala para ela descansar um pouco, pois hoje é o seu casamento e que a partir de hoje ela será Roberta Monterrubio de Monterrubio. Gonçalo mostra para Honório que recebeu o orçamento, mas os valores não batem. Nisso, Branca pensa que Honório vai ter uma surpresa. Dr. Soto conta para Josefina que Regina saiu da cidade e que Gonçalo emprestou o avião particular para ela poder ir. Josefina surta e pergunta para onde ela foi. Soto dá os detalhes e Josefina deduz que ela está na casa de Jerônimo e diz que Regina e Renata estão juntas. Cantu fica sabendo que Josefina não prestava. Ele pega as certidões e vê que as meninas só foram registradas um ano depois, sem o sobrenome do pai. Cantu descobre que Josefina registrou as filhas 3 dias depois da morte de Roberto. Carlos leva Jerônimo na fazenda de Augusto e fala que quer falar com Renata. E Ezequiel diz que ela não está e que deixou a égua ali e foi para o aeroporto direto para a capital. O voo para a capital está atrasado e Renata fala que não vai dar tempo de impedir o casamento. Renata liga para Adriana e diz para ela ir no casamento e impedir o casamento até que ela chegue. Jerônimo chega no aeroporto e Renata e Augusto estão embarcando. Ele diz para Renata que a ama.